tem como subtítulo A Nova Era. A Nova Era. E se trata de um conjunto de 3 mensagens e uma nota. 3 mensagens de autores diferentes. Tá? Antes eu me lembrei de um detalhe. Quando fala justamente esse segundo parágrafo do Poderes Ocultos, diz assim, uma parte dele, né? É recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade. Aí eu vou dar um depoimento meu lá, aproveitando o espaço. Eu tive algumas oportunidades de estar trabalhando, estudando e participando de atividades, né, voltadas justamente ao cristianismo. Tá? Um determinado momento, ou um determinado grupo, que estudando as leis que regem o mundo espiritual, e depois justamente entrando para a prática, passou um determinado período aonde existiam comunicações na forma de pinturas. Era um negócio muito interessante, muito bonito, porque era feito com uma luz alterada, tá? Uma luz alterada, enfraquecida, e aquelas pessoas que estavam servindo de médium, né? Então elas se acercavam de material para registrar essas pinturas, e aí era feito em questões de segundos, minutos, se fazia as peças. E era uma profusão. Depois a gente justamente começou, a gente foi orientado que aquilo se tratava de um tratamento, de um determinado grupo de irmãos nossos já desencarnados, né, tá, de espíritos que precisavam justamente se relacionar através da arte para se elevar, para se aceitar. Tá? E era algo muito bonito, muito comovente. E quando a gente acendia a luz que terminava aquilo, né, aquela profusão de imagens, a gente via quadros, alguns extremamente interessantes, com detalhes, né, que não dava nem para se enxergar, as luzes trocadas. E aí uma determinada amiga, né, ela propõe se divulgar aquilo ali. Mas justamente a gente foi, né, seguindo justamente esse ensinamento, né, a gente debelou que aquilo ali não era pessoal. Nem estávamos justamente, tá, com o direito de divulgar quem quer que fosse. Se alguém quisesse, se eu falando aqui em nome de Alexandre, claro, tá? Mas se a gente está num relacionamento justamente de respeito, a gente não vai sair comentando, tá, o pintor fulano, vou procurar ver com quem é que era, ele está com problemas, né, pessoais. Não existiu nunca nada disso. E isso foi importante, porque teve momento de começar e teve momento de terminar. Tá? E ficou tudo completamente anônimo, e ajudou a casa, ajudou as crianças que a casa ajudava justamente. Muito, muito interessante. Né? E outros foi em processo de cura, né? Que a gente vê quando as pessoas começam a infantilmente, né, se sentir notória. Alguns, não são todos, né? Mas a grande maioria de nós começa a enrijecer o pescoço, né? Como diz o nordestino, e aí começa a perder justamente determinadas noções, e ver que aquilo está fazendo até mal para ela. Não por mal, mas ainda por vaidade, né? Então, essa frase me tocou e me lembrou justamente esses 2 efeitos. Aí eu volto ao nosso tema, né? Não vim destruir a lei, a nova era. Então, a nova era se trata de 3 mensagens que Kardec
conjugou, duas de 1861 e outra de 1863. As duas de 1861 está assinada como um espírito israelita, a primeira. A segunda, Fenelon. E a terceira, Erasto, discípulo de São Paulo, assim que ele se identifica. Tá? Aí, lembrando para nós que quando se diz discípulo de São Paulo, se diz que justamente a pessoa está se intitulando, às vezes até com o nome de São Paulo, tá? Que ele faz parte daquele grupo que comunga, né, no pensamento, a forma de pensar, a forma de se dirigir. Tá? E só um detalhe, a Elizabeth diz, quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei. Não, ele esqueceu, mas lembrou reunidos em meu nome, tá? Porque a gente pode estar fazendo. Mas ensinar a oração depois, né? Né? Para não pensar, o pessoal como um judeu, um israelita, tá? Um israelita. E aí a gente sabe como essa força, esse poder, justamente, da tradição se faz presente. Hoje, imagina, no século I. Né? E aí o primeiro a ter elencado o seu pensamento, que aqui são pensamentos de pessoas ou de grupos de pessoas, né? Um espírito israelita, então mostra que é alguém justamente que tem a sua base principal filosófica dentro do pensamento de um israelita. E aqui a gente está falando do século XIX, tá? Essa mensagem, então, de 1861. E aí ele começa com alguns aspectos. Aí eu vi a nova era. A nova era, né? Então, o significado, tudo vai ter significado. Tudo em Deus tem significado e objetivo. Isso é falado, inclusive, aqui no texto. Tá? E tudo tem um significado. Tá? Então, quando eu vi a nova era, eu disse, por quê, né? Por que ele pegou um título ou subtítulo tão sugestivo? Tem que ter uma sugestão em torno disso aí. Então, era, no caso, tá? Se refere a uma época, a um período, tá? A um período, a um